Aí, já tá gravando, então. Você quer que faça a abertura? Você mesmo faz? Pode fazer. Bom, então eu vou novamente dar boa noite para quem eu já tive a oportunidade de cumprimentar, Rita, Lenice, Peter ou Peter, né? Coronel Peter, será? Sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Esse é um encontro que a gente faz para discutir, conversar, trocar um pouco de experiência sobre mediação. E só rememorando um pouquinho do surgimento dele, né? Foi uma sugestão da Rita, coordenadora do IMA, para que a gente promovesse os encontros, conhecer mais pessoas, né? Apresentar o IMA, apresentar as obras, os mediadores. E o ponto de partida desses nossos encontros é a primeira obra coletiva do IMA, que é o livro Mediação, a Travessia através da palavra, e aí a gente vai estar bem trabalhando, né, os temas partindo dos artigos que os mediadores fizeram. Então, a gente teve um primeiro encontro que foi sobre mediação empresarial, possibilidade, né, da sustentabilidade da empresa, da família, e aí no segundo encontro a gente falou também sobre o superendividamento, questão que afeta a empresa e também ao núcleo familiar. Em sequência, falamos sobre a mediação e o divórcio, né, como a mediação aplicada na prática no divórcio, vista também pelo lado da poesia e também como ela pode mudar até a forma de enxergar o conflito. E hoje, né, em sequência, no nosso quarto encontro, a gente tem a oportunidade de receber o Roger, que também tem uma obra escrita no nosso livro, e a partir desse livro vai fazer uma exposição que também vai linkar com os temas que a gente já vem conversando, né, da mediação, do conflito, e nesses links que a gente está inserido, seja como parte, como mediado, mediando, advogado, e é uma proposta muito interessante no tema dele hoje. Para apresentar o Roger, né, eu acho que como o nosso próprio formato ele segue uma linha, né, muito tranquila, uma fala muito linear, sem muita formalidade, mas guardando o respeito que a gente tem por todos. Embora eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar, escolhendo aí, né, as qualificações mais adequadas e objetivas. Mas ele também é um integrante do IMA, né, mediador, diretor do IMA, faz parte, né, como a Rita sempre fala, dos imantados. Então, Roger, boa noite. Tem aí a palavra e a liberdade de trazer para a gente tudo que você trouxe aí de conhecimento, trocar experiências conosco. Boa noite, Fábio. Boa noite, Érica. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou cumprimentar aí, se eu não me engano, você falou Lenice, e Lenice deve ser minha mãe, e mãe é excepcional, né, gente? Além de minha mãe, é advogada já há muito tempo, e foi um modelo aí de parâmetro para mim, serviu de exemplo que eu efetivamente escolhesse esse caminho também, né? Espero que esteja fazendo bem até então. Espero que não tenha decepcionado, né? Mas, enfim, e até bastante oportuna a presença dela aí. Eu, antes de qualquer manifestação sobre o tema, eu me apresentando dentro do que você falou, Fábio, eu sou advogado, tenho 26 anos para 27 anos de formado, tenho um escritório de advocacia aí junto com o Peter, que também deve estar aí prestigiando também, e é isso que mãe e sócio é uma coisa maravilhosa, né? Não sei, mandei também para minha esposa, que é também da área, vou ver se ela aparece aí também, vocês me avisam. Mas, enfim, são 25 anos também de sociedade de advocacia, passamos por várias etapas da advocacia, da sociedade, da confirmação da advocacia como opção profissional, né? E acho que isso, nessa altura do campeonato, não preciso nem dizer quão realizado de forma pessoal nós estamos, né? Senão já teríamos escolhido outro caminho, mas, além de advogado, já fui professor ali da FGV, no curso de pós-graduação de Direito Civil, que foi convênio com o Business Instituto, aqui em Belo Horizonte. Também estou terminando meu mestrado lá em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa, inclusive com tema de mediação também. Eu não vou dar spoiler para não quebrar a surpresa do trabalho que virá, né? Mas é algo vinculado à mediação e Câmara
e o papel da Câmara nas relações privadas de consumo, algo nessa natureza. E também, dentro dessa área, eu acho que é importante ressaltar também que a gente já também desenvolveu um trabalho de um juizado de conciliação vinculado ao Tribunal de Justiça, numa pequena cidade onde que minha esposa tem uma propriedade rural, que não tem fórum, não tem nada que se assemelhe aí a qualquer instituição que possa resolver os seus conflitos, mas, inevitavelmente, numa pequena população de 3.500 pessoas, tem lá os seus conflitos também, porque o conflito, como nós sabemos, ele é inerente ao ser humano, né? Acho que desde que houve dois seres, seja ele qual for o conflito, ele está ali, ululante, né? Basta a gente identificar aí em qual escala que ele terá. Então, lá nós empreendemos a nossa experiência aí da advocacia, do direito, eu e minha esposa, para proporcionar as conciliações entre as pessoas lá. E isso foi realmente um trabalho muito maravilhoso, bacana demais para a gente via a realização das pessoas naquela possibilidade de poder solucionar as suas divergências, sem que precisasse deslocar 15, 30 quilômetros até o Foro de Entre Rios, que era a comarca lá, a comarca mais próxima. Enfim, então esses são os meus. Já trabalhei também na Câmara de Ética da OAB. Então, assim, são os predicados que eu poderia dizer sobre mim. Eu acho que só a experiência aí já me conduz a essa reflexão e essa provocação que eu fiz no artigo dessa obra maravilhosa aí que a Rita capitaneou do IMA, né? A travessia através da palavra, né? Então, assim, a intenção nossa efetivamente foi fazer essa provocação, né? Essa reflexão, né? Os advogados, principalmente advogados como eu, como minha mãe, que está já há 30, 40 anos de formada, etc. e tal, qual que é o nosso papel e como nós estamos comportando, qual o nosso comportamento diante dessas novas soluções de conflitos que estão aparecendo, né? Especialmente a mediação. A pergunta é: advogados preparados para tal, já estão aculturados, já têm ciência efetivamente do que é a mediação, do que são o sistema multipórteses de solução de conflitos? E eu confesso para vocês que, se eu fosse para apostar no sim ou não, com certeza, talvez eu apostaria no não, para não perder dinheiro, obviamente, pelo que a gente vê na experiência do relacionamento com os advogados que a gente tem, né? Como você bem falou, Fábio, a gente faz parte do IMA, da Câmara do IMA, aí, a Câmara de Conciliação e Mediação, e a gente tem apresentado a Câmara para vários escritórios, vários advogados já, advogados tarimbados aí, de muita experiência até, e a gente tem visto muita dificuldade deles em compreender efetivamente o papel de uma Câmara de Mediação, ou mesmo até do significado da palavra mediação, né? A mediação é aquela coisa que é muito bonita, mas ela é meio etérea, né? Talvez tecnicamente as pessoas não sabem o que é isso. Tanto que vira e mexe, alguém me pergunta e tudo mais sobre essa. Apresenta um determinado tipo de conflito. Eu falo assim: olha, isso é um bom caso para a gente levar para mediação. Vai lá conhecer o IMA, né? A nossa Câmara, tem lá mediadores formados, né? O Instituto já forma mediadores assim, tarimbados, já com experiência ampla aí, em várias sessões de mediação, inclusive vinculada ao Tribunal de Justiça, né? A nossa Câmara hoje ela é chancelada pelo Tribunal de Justiça, o que dá uma experiência, dá de certa forma, uma segurança muito maior para todos. Eu acho que isso é importante. E aqueles que são mediadores do IMA e têm trabalhado aí nas variadas campanhas que são feitas no Sejus, pelo próprio Poder Judiciário, tem tido muito êxito nessas mediações, né? Mas não adianta a gente explicar isso, a gente apresentar números, etc. e tal, ainda há uma certa resistência em função até do desconhecimento, né, em relação ao Instituto de Mediação e em função de como é que deveria se comportar diante disso e até mesmo diante da sua formação, né? Eu sou formado pela PUC lá, como falei, há mais ou menos seus 26, 27 anos, e sou formado nos bancos de faculdade como sendo para ser um gladiador do tribunal, né? Para desenvolver uma tese, com a minha oratória, denegrir e defenestrar a parte contrária, no sentido de que quanto mais vitorioso eu saísse de um processo, quanto maiores sentenças
positivas que eu agregasse a mim, talvez faria de mim aí um advogado mais exitoso, mais completo, tal. E não importando aí desse comportamento aí de adversarial, né, que é próprio do judiciário e dessa cultura do litígio do judiciário que a gente está impregnada em nós advogados, juízes e mesmo até as pessoas que se veem diante de divergências, é, é muito importante essa ruptura, essa disruptiva, né? Essa cultura disruptiva que tem que ser impregnada na nossa cabeça para que olhe, dê 2 passos atrás e verifique se efetivamente esse comportamento e essas opções que a gente vai escolhendo aí ao longo do tempo, se isso efetivamente está trazendo satisfação aos nossos clientes, né? Se isso está permitindo, de alguma maneira, que o cliente integre efetivamente uma discussão sobre a solução do seu impasse. Né? O que eu posso dizer para vocês é que efetivamente não. Às vezes o advogado, o cliente, cansei de já verificar isso, acredito que vocês, quem é do ramo, já presenciou essa pergunta, onde que o cliente entrava na sala de audiências, saía, às vezes não conseguia falar absolutamente nada e ficava extremamente frustrado. Depois perguntava, mas doutor, eu não consegui falar nada, é assim mesmo? O que aconteceu? Né? Ou seja, ele não estava nem entendendo quais os protagonistas que estavam ali naquela sala, né? Salvo os juízes e os advogados, naquele embate cruel que efetivamente existia. Então, assim, isso me fez, e a mim e ao meu sócio Peter, mudar radicalmente a nossa conduta em relação à advocacia. Né? Criou esse modelo de realmente fazer com que o cliente participe da solução do seu conflito. Então, ele só vai fazer isso através de quê? De sistemas alternativos de solução de conflito, como a mediação. No judiciário, outro dia eu até estava distribuindo uma demanda, ia distribuir porque era contra uma grande empresa, uma entidade financeira aí que efetivamente a experiência já nos mostrou que realmente nem participar, nem responder a convocação para sessões de mediação ela vai, porque é uma característica da mediação a não obrigatoriedade, né? Todos sabem disso, se não sabe, a gente também tem que prestar essa informação, mas enfim, nós tivemos que ajuizar a demanda, e aí que a cliente me liga e fala, mas Roger, e aí, o que eu faço a partir de agora? Eu mandei para ela a distribuição, o protocolo, aquela coisa toda, mas Roger, o que eu faço a partir de agora? Eu falei assim, olha, você vai esperar que eu vou te comunicando os passos do processo, etc., como é que ele vai desdobrando a partir de aí, mas qualquer coisa você me liga. E ela é da iniciativa privada, pessoa acostumada com metas, com integração de equipes, aquela coisa toda, enfim. Mas ela falou assim, até que ela disse num determinado momento uma coisa que me botou maior reflexão ainda. Mas que coisa pouca participativa isso, né? Como é que é isso? Eu não tenho participação em nada. O que eu posso fazer? Eu só paguei a guia, te passei, e acabou, agora é só esperar. Eu falei assim, olha, infelizmente é isso mesmo, né? E o judiciário efetivamente se descortina dessa forma. Se descortina dessa forma. Pois bem, diante disso, e não só por isso também, mas visando ou percebendo que o judiciário atravessa aí uma determinada crise, né, sistêmica, estrutural, e eu não estou falando isso aí não é para contrariar e nem fazer propaganda contra o judiciário, muito antes pelo contrário, mas é uma percepção que nós temos, né, o judiciário hoje em dia, 40 milhões de processos CNJ no último Anuário da Justiça, né? E um processo que pode alcançar aí até 8 anos de trâmite processual, né? Quem que tolera esse tipo de coisa? Quem que aguenta uma discussão nesse sentido? Né? Quem tem, vamos dizer assim, estômago para isso, né? Várias vezes nós já nos deparamos, às vezes, que o processo vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, e às vezes as pessoas, nós nos encontramos com um advogado contrário e a gente volta para discutir a proposta inicial que foi feita lá atrás. Tamanho desgaste que já aconteceu no processo, tamanha frustração que já foi imposta a todos que estão ali naquela beligerância, naquela litigiosidade, ou mesmo naquele trâmite paquidérmico do processo no fórum. Hoje em dia, nós temos aí, em média, de 1 a 2 despachos do processo por ano.
Isso é inconcebível e realmente as pessoas não conseguem entender isso. O produto que se espera do serviço público, do judiciário, que é a aplicação da justiça, etc. E tal, isso hoje em dia não está sendo entregue, né? As pessoas não têm essa percepção de satisfação, de eficácia do sistema judiciário. Você falou aí na questão que parece que já foi tema de vocês de disputa, dos debates aqui, as discussões sobre sociedades empresariais, principalmente as empresas familiares, diante dos conflitos de empresas familiares, quem que pode tolerar de 5 a 8 anos de discussão? Nenhuma. Os negócios são muito, como é que fala? A roda gira numa velocidade que não é a mesma do judiciário. Então, se você não obtém eliminar, ou mesmo se consegue eliminar, a partir do causa uma insegurança muito grande, desde o protocolo da inicial até a sentença. E, às vezes, com um problema muito sério, que a sentença nem sempre ela é qualificada, porque, às vezes, realmente, o juiz da causa, e não é um problema dele, é um problema efetivamente de estrutura, e da diversidade de conflitos que tem, as pessoas não têm conhecimento de tudo. Têm conhecimento das normas, da lei, do direito, né? Mas acontece que elas não têm a vivência do dia a dia de uma empresa, do ambiente, às vezes até familiar e tal, dos negócios. Então, assim, a sentença nem sempre é qualificada o suficiente para que enfrente o problema como deve fazer. E não raro já aconteceu comigo, acredito que eu compartilho dessa experiência com vocês também, que às vezes a sentença desagrada as duas partes. É incrível, mas ela não é uma raridade. Então, assim, é a única opção, o judiciário, o Estado juiz, com todo o seu poder absoluto e tudo mais, de segurança jurídica que pode ter, mas ele é o único sistema que pode atender as partes diante de um conflito, seja ele no modelo, no nível de escala menor, maior possível, até o menor. Eu acredito que não e aposto que não. Tanto é que a própria judiciária, hoje em dia, na verdade, o Estado mesmo, ele estimula esse sistema de enfrentamento de conflitos através da mediação. E isso nós vimos com o novo CPC. Ou seja, veio do Estado a provocação de colocar a mediação como elemento indispensável e essencial até para a solução dos processos. Ou seja, antes da sentença, há o estímulo da mediação, né? E para que vocês... isso me chama a atenção. Olha, o Estado, paquidermo que demora a tomar as suas iniciativas, mas ele já colocou em pauta pública, de políticas públicas, a mediação, quando criou o CNJ baixou a resolução lá em 2015, mas ele também instituiu em 2015 um código de processo civil, onde ele diz que o enfrentamento das causas ali necessariamente passa pela mediação. E o advogado até então não se atentou para isso, ou poucos já se atentaram para tal, ou poucos já se qualificaram para isso. Se isso virou pauta de política pública, isso já deveria estar integrado na estrutura do escritório de advocacia. Eu costumo, já li várias vezes isso, eu acho isso magnânimo. O advogado é o primeiro juiz da causa. Isso é fato, gente. Quando você recebe a causa ali, do início da análise do tema, você consegue ver até mesmo as chances de êxito do determinado caso. Se vale a pena efetivamente entrar com aquele demanda ou submeter essa demanda ao sistema multiportas de solução ou propor alternativas ou mesmo desestimular que ele siga com aquele embate. Então, assim, quando a gente vai nos escritórios, a gente tenta incutir isso na cabeça, porque isso é uma questão dos nossos colegas, isso é uma questão de aculturamento, né? Aculturamento é uma coisa muito difícil de se fazer e começa com o trabalho de um só e vai contaminando e contagiando as pessoas e todos os agentes acabam sendo, vamos dizer assim, impregnados dessa cultura de solução que não passa necessariamente pelo Poder Judiciário, passa por outras soluções que são autocompetitivas. Gente, nós temos aí de cultura ou de Homo sapiens, de civilização, milhares de anos. Não é possível
que nesses milhares de anos nós não estamos, de certa forma, maduros para entender que nós temos a condição de construir juntos a solução de um determinado conflito. E essa construção passa necessariamente por o quê? Por um projeto sólido que pode ser desenhado pelo advogado. Agora, é o advogado arquiteto de harmonizando relações com vista no futuro. Não é a mediação assim? O sistema de solução de conflitos, onde há o empoderamento de ambas as partes, o equilíbrio entre as partes, onde há a intervenção de um agente que, sem entrar e imiscuir na questão do direito ou não, ele vai promover através das suas ferramentas, das ferramentas que estão disponíveis ao mediador, a solução, o consenso, né? O consenso não como uma obstinação, mas como uma solução mais viável, mais eficaz, que vai o quê? Que vai dar direcionamento futuro para um cumprimento até do consenso da transação que for feita dentro de uma sessão de conciliação, de mediação. Até porque uma sentença não quer dizer necessariamente que o direito está ali, o direito está no papel. Do papel até se transformar na efetivação daquilo que o juiz quis dar, através do cumprimento de sentença, eles de obrigação de fazer, do cumprimento de sentença de valores, de execução de valores, isso é uma outra parte, é o segundo passo do procedimento processual que a gente que às vezes não garante efetivamente a satisfação. Agora, quando você traz isso para o ambiente da mediação, a chance de cumprimento do acordo, a gente tem visto isso, tem percebido, ela é muito maior, né? Até porque, pela voluntariedade, pela construção, pela arquitetura que foi desenhada ali, realmente passa necessariamente pela como é que eu vou dizer para você? Olha, se eu me dispus a fazer e transacionar dessa forma, a partir da intervenção do mediador, com todas as suas ferramentas eficazes, então, por que eu não vou deixar de cumprir? Né? Eu não vou dizer que a garantia é 100% de cumprimento, mas ela aproxima muito mais. Se foi espontânea a sua adesão à mediação, se foi construtiva e cooperada a costura desse acordo e tem segurança jurídica através do quê? Do advogado que deu a devida orientação, fez as suas intervenções no sentido de dar guarida para que aquele acordo seja efetivamente cumprido, então o cumprimento dele passa a ser quase natural. É uma coisa quase que, vamos dizer assim, o cumprimento dele é... Oi. Não, deixa eu fazer uma intervenção, posso? Claro. Não, é porque quando você fala da efetividade da sentença, o que a gente vê às vezes, assim, além do processo judicial, né, essa filosofia só litigante nem sempre vai levar a uma efetividade da sentença, mesmo se ela for favorável, a gente vê que às vezes nem quando você não tem percalço no cumprimento de sentença, a pessoa ainda não fica satisfeita. Há pouco tempo, eu fui chamada a colaborar num processo que já estava terminando, o juizado especial, a pessoa fez o pleito sozinha, sem advogado, e aí na última audiência ficou muito insegura e me pediu assessoria, que eu acompanhasse como advogado. Financeira, uma empresa de venda de cosméticos, e essa autora era uma parceira da empresa de cosméticos e teve uma cobrança. Ela pagou 2 vezes o mesmo boleto e o banco não resolvia com a empresa de cosméticos, a empresa de cosméticos falava que o problema era do banco. Enfim, ela acabou pagando 2 vezes, queria o dinheiro de volta. Só que, no decorrer do processo, eu peguei a coisa no finalzinho. Como eles não conseguiram justificar e realmente ela provou por documento que pagou 2 vezes, não tinha outra saída, é devolução do dinheiro, né? Aí, na hora da audiência, ela me chamou, era uma audiência por videoconferência, ela falou assim comigo, por WhatsApp, eu queria um pedido de desculpas, porque eu sou parceira dessa empresa de cosméticos, já tem mais de 10 anos e eu nunca atrasei um boleto. E esse eu paguei 2 vezes. A lei deles terem me cobrado errado, agora vão me devolver depois de 8 meses, eu queria um pedido de desculpas.
Aí eu fiz essa interpelação na hora, né? Falei, olha, senhores, estava lá os dois prepostos, os dois advogados, né? Vocês estão sentindo o que, que aconteceu? Estou aqui, estou recém-constituída e vou fazer esse pleito para vocês. Né? É um pedido de desculpa, é uma questão subjetiva. A questão do boleto já está resolvido. Não, não temos autorização para que conste nada em ato. Então, assim, poxa, é uma falta de preparo, né? Porque aí, no final, nessa audiência, eles foram compelidos pelo juiz, falou assim, olha, marca o dia de devolver esse dinheiro, que não vai ter jeito nem de dar sentença, né? Uma contestação contraditória em relação à outra, e ela tem que resolver, receber o dinheiro. Foi uma audiência super, pelo princípio da oralidade, encaminhada dessa forma. E aí, eu falei, bom, o direito mesmo, a efetividade, ela já ia ter ali, daqui a 10, 15 dias, iam fazer o depósito na conta dela. Mas e o pedido de desculpas? E nenhum, assim, eram dois outros advogados, dois outros prepostos das empresas, não tiveram nenhum deles a sensibilidade, nem a liberdade de fazer constar em ata, olha, realmente nós nos equivocamos aqui. Ela estava dando quitação geral e restrita a toda a celeuma que gerou aquela ação, né? Então, assim, olha como que essa ideologia litigante não resolve, né? Ela virou para mim e falou assim, tudo bem, Érica, eu compreendi por que não pode constar, mas eu agora deixo de ser parceira dessa empresa. Ela falou assim, eu sei que eu sou só mais um, mas também não quero mais, não sou parceira e nem cliente mais. A gente não pode ser uma coisa tão simples, né? Cadê a efetividade? Uma entrega mais bonita, né? Para ela e não ter. Primeiro, me cortem a hora que vocês quiserem. Acho que o bate-papo é muito mais engrandecedor do que provavelmente eu ficar falando aqui e vocês aí, né? Eu acho que é mais enriquecedor até pelos esses exemplos mesmo que a gente pode contribuir. Eu tenho certeza que todos têm aí e podem ficar à vontade de me interceptar a hora que for. Mas, Érico, isso vem assim, casa com o que nós estamos falando, naquele sentido de resolveu, teve a sentença lá, homologando o acordo, sim, beleza. Mas é o que você falou, a sua cliente chegou e falou assim, olha, não vou ser parceiro nunca mais dessa empresa, né? Ou seja, o pedido de desculpa poderia ter sido feito ali na hora, pelo advogado, pelo preposto. Não precisa, são coisas que, assim, não precisava constar da sentença. Podia ter constado ali na relação que as pessoas efetivamente têm ali naquele momento, né? Ainda que nessa informalidade ou na virtualização dessas audiências, ele chegava e disse, olha, ainda que não possa constar da coisa, a gente vai pedir desculpa, etc. Tal, e são coisas que efetivamente transcendem o processo, transcendem a formalidade de um determinado ato judicial, a ata propriamente dito, que não pode constar isso, ou a decisão que jamais vai homologar um pedido de desculpa, como cláusula do acordo, né? Mas podia ter feito ali na hora. O fio se cortou, ou seja, resolveu o processo, ela teve a sua... Acho que alguém colocou o microfone aberto. Ela conseguiu a restituição dos valores e tudo mais, né? baixa do apontamento, mas a outra parte perdeu uma parceira. Olha para você ver como é que efetivamente não tem sentido não provocarmos o enfrentamento sobre outras vias, né? E a mediação tem essa preocupação, né? Olhar o futuro. Vamos olhar o futuro, a reconstrução das relações, a harmonização dessa relação, né? Passa necessariamente. Seu microfone. Eu desativei o meu mudo aqui. Pode ser, Fábio? Pode ser? Então, o que você falou é exatamente isso. E assim, acrescenta alguma a vaidade dos advogados. Os advogados têm que se abstrair um pouquinho disso. Né? Ele tem que entender. Por isso que eu acho que é a questão do treinamento. O advogado tem que ser treinado sobre um novo enfoque. Por quê? Ele não pode fazer de uma sessão de mediação o mesmo que ele faz numa audiência processual, na audiência no fórum. As posturas são completamente diferentes. Ao passo que você ali, numa audiência, eu já vi gente falando que fica batendo até a caneta para desconcentrar o advogado do lado contrário. Isso não faz parte
do universo da mediação, né? Ali, os dois, a presença dos advogados, eu acho que ela é essencial numa mediação para dar garantias e a segurança jurídica que se espera do acordo que vier, mas mais do que tudo, para viabilizar o advogado, o arquiteto, a construir alguma coisa que tenha a participação de todos, tenha o empoderamento de fala dos agentes, do protagonismo, né? Então, se o advogado trouxer para a sessão de mediação os seus conhecimentos, o seu treino de gladiador do direito para a sessão de mediação, a mediação vai dar em nada, vai acabar em água. A gente já esteve presente numa situação dessa, onde nós percebemos exatamente que o advogado queria transformar aquilo ali num embate de ideias e tal, numa discussão de tese, onde não é o ambiente para mim. Né? Então, acabamos descobrindo até que ele estava fazendo aquilo para tentar extrair alguma coisa do cliente e utilizar isso no processo, o que veio a corroborar depois. Então, assim, são tantas vivências assim nefastas de audiências ou também de sessões de mediação que a gente vai fazendo e vai percebendo a falta de comprometimento do advogado de estar ali para o procedimento de mediação que não se assemelha nunca ao processo judicial. Né? Isso é importante a gente colocar. E aí eu pergunto para você, nesse particular, um advogado com essa cultura beligerante, falta de treinamento, falta de identificação até mesmo das ferramentas de mediação, será que ele estaria cumprindo a sua função social? Porque a advocacia é uma função social. Está lá na Constituição, artigo 133, se eu não me engano, o advogado é indispensável à administração da justiça. Gente, não é a administração do judiciário, é a administração da justiça. Nós não somos servos do judiciário, nosso universo de trabalho não é o judiciário, nós estamos ali para exercer o quê? Uma prestação de serviço, um munus público, está lá no nosso juramento. O juramento do advogado fala que o advogado tem que observar a sua função social, né? O seu munus público, está no nosso estatuto da OAB. Então, assim, estamos cumprindo com essa função em conjunto com os outros agentes e protagonistas. Estamos cumprindo com essa função pública de administração ágil e célere da justiça? Talvez não. Mas, assim, a gente não pode ser pessimista, né? A gente tem que olhar para frente, entender e compreender e jogar luz, talvez, no problema, para que a gente possa colher frutos positivos lá na frente. Né? E eu aposto nisso. E eu venho fazendo esse trabalho de formiguinha aí, junto com vocês, com esse trabalho bastante, no sentido de tratar com os advogados, tratar com outras pessoas, no sentido de trazê-los para a mediação e informar de que integre a sua advocacia a mediação. Tudo bem, pode ter lá no fundo das suas investidas, você pode ter o processo judicial lá já preparado, a sua tese jurídica, etc. Mas antes de propor uma demanda, proponha uma negociação, proponha um tratamento diferenciado do conflito numa Câmara de Mediação. Eu não estou fazendo aqui propaganda do INA, não, mas poderia também fazer, porque eu tenho confiança, eu sei que realmente tem os gabaritados e habilitados para entender o seu problema, mas procure a de mediação, procure uma alternativa. E a gente até apresenta para o cliente, para o advogado, o seguinte: você pode ser um apoiador, e nos seus honorários você já inclui, inclusive, a própria proposta de mediação. Ou seja, você está bipartindo, de certa forma, a sua prestação de serviço, sendo que você pode solucionar o caso para o seu cliente em 1, 2 meses, mas não nada mais do que isso. Não, ao contrário de que você só coloca o processo como um enfrentamento, ou talvez um outro método heterocompositivo, como a arbitragem, cujos custos a gente sabe que são altíssimos e às vezes não está no raio ou no radar ou naquilo que as pessoas podem efetivamente despender, ou então você vai cair no judiciário, os custos são menores, mas nem tão menores do que o da mediação, se você for considerar isso ao longo do tempo. E essa relação duradoura, eu quero dizer para vocês, a relação duradoura não é salutar para ninguém, porque você começa com um amor entre o cliente e o advogado. Eu vi meu professor Brice falando sobre isso. O advogado com o cliente tem aquela relação de amor e vai se desconstruindo ao longo do tempo. E isso sem que o advogado talvez faça nada.
pode até fazê-lo, e aí que a relação se desconstrua mesmo. Mas porque o advogado atua, ele atua em elaborar sua tese, distribuir a ação e aguardar os movimentos que são feitos pela secretaria. Igual eu falei, média de 1 a 2 despachos por ano. Então, tem tantos outros agentes aí que não dependem da ingerência, que não estão no campo de gestão das ações do advogado, que efetivamente acaba desconstruindo essa relação. Né? Então, é colocar para reflexão essa nossa postura, esse nosso atendimento à questão da função pública e provocar que instituições realizem mais seminários de difusão dessas ideias, entendeu? Debates como esse que nós estamos fazendo aqui, eu espero que vocês contribuam bastante aqui com a gente, que a própria OAB, o Conselho Regional Federal, o Conselho Federal da OAB, ele tem um manual de mediação para o advogado, coisa que também eu não sabia, eu soube só depois. Mas é a divulgação disso, né? Como é que isso está sendo feito? Deveria ser amplamente discutido, né? Perdão. Teria que ser um debate mais amplo, inclusivo, né? Inclusive para a gente. Eu sou um advogado formado nos bancos, onde que não tinha nem mediação, estava começando a arbitragem, que demorou a pegar. Então, assim, e a gente está vendo aí que as faculdades têm que fomentar os estudos sobre isso, né? A roda de ideias e a discussão e a formação de pessoas hoje, já com essa cultura. E no que diz respeito à faculdade, veio uma observação de que somente em 2019 passou a ser grade obrigatória nos cursos de faculdade. Ou seja, em 2010 nós temos uma portaria do CNJ que torna a mediação política pública. Em 2015 vem a lei, né, da mediação, o marco legal da mediação, e só em 2019 é que os bancos de faculdade começaram a tornar ou incluir como matéria obrigatória nas mesas. Ou seja, está muito, muito novo. Talvez quem entrou em 2019, não, talvez não, com certeza quem entrou em 2019 na escola ainda não se formou. Então, será que nós temos que esperar ainda o profissional do futuro para vir e começar a difundir ou trabalhar essa área de mediação? Eu acho que não, porque tem a minha mãe, como eu falei com vocês aí, com muitos anos de experiência de advocacia, tem o Pita também, meu sócio também, com tantos anos de advocacia, mas que, graças a Deus, já abriu os olhos aí junto conosco aí, está focado nessa questão da mediação, e a gente quer efetivamente fazer isso aí como é que eu vou dizer assim, uma voz corrente entre os escritórios, preparação para o advogado, para que ele consiga enfrentar um procedimento de mediação com consciência dos seus atos, das ferramentas que são colocadas à disposição, e eu acho que isso aí efetivamente joga a luz um pouquinho para o futuro, porque realmente cada vez mais o judiciário vai emperrando as suas causas, e a gente tem que deixar para o judiciário causas residuais, talvez causas menos que sejam assim, talvez aquelas que efetivamente não sejam enquadradas no perfil de um consenso construtivo, cooperado, como é na mediação, e com a ajuda e o auxílio do advogado. Né? Eu acho que praticamente essa é a ideia. Eu gostaria de compartilhar com vocês que, quando a gente escreveu, a gente pensou nisso mesmo. Essa vocação, se a gente conseguir despertar em todos aí, e acho que a gente pode fazer isso mais vezes, e a cada vez que a gente sai com a pasta do IAM para os escritórios, para os colegas, a gente vai despertando essa centelha que vai cada vez mais aumentando aí os adeptos da mediação. E, por último, eu só queria dar um exemplo, um testemunho de como é que eu fui picado pela mosca da mediação. Eu acho que isso é importante. Você tem que ser tomado por essa ideia para ela acertar o seu coração e você partir para isso com unhas e dentes. Né? Então, tinha uns processos, chegou aqui em mim um processo que já processo de família e tudo mais, envolvendo separação e tal, guarda de filhos, aquela coisa toda. Os filhos já tinham alcançado a maioridade, enfim. Mas o processo já tinha 15 anos de andamento. Né? As partes chegaram aqui para mim, na verdade, a parte, claro, chegou a nos procurar, porque o desgaste aconteceu ao longo desse tempo, e a parte chegou para mim e falou assim: Roger, eu já para falar a verdade, eu já não sei o porquê
que nós estamos com esse processo, não tem razão de estar com esse processo, e eu vou falar a verdade, Roger, eu cansei dessa ação. Eu cansei. O cliente chegou para mim, ele que estava ali, de certa forma, marcando a posição, né? Porque o processo tem posição, a mediação não tem posição. Você tem que abstrair de sua posição, né? Nada posicional. Então, eu falei assim, Roger, eu estou cansado. Ou seja, diante disso, eu conheci a Rita, do IMA, e conversei com a Rita, e assim, a sorte foi que o advogado de lá era um grande amigo meu, um grande colega, e aí falamos, vamos submeter isso à mediação e tal, e conhecendo a Rita, conversei com a Rita, e ela deu essa luz que acabou por resolver e solucionar de forma bem adequada aí, e esse imbróglio que as partes já não sabiam por que estavam levando, né? Então, a partir daí, me fez olhar e me fez essa provocação e me fez sentir que efetivamente a mediação é um caminho, e não falo isso apenas porque hoje eu integro o IMA, mas porque efetivamente, por convicção, eu tenho para mim a ideologia de que a mediação hoje é o melhor caminho para a solução de todos os conflitos, quando nada por tentativa que deve ser exaurido. Entendeu? Eu acho que é isso que eu queria falar, o recado. Eu fico aberto aí a complemento de todos aí, perguntas aí, qualquer outra coisa que a gente possa fazer ao longo do tempo que ainda nos sobra. Roger, enquanto o pessoal prepara, e se quiser fazer mais perguntas, né? Eu fico pensando também, além dessa mudança de paradigma do advogado litigante, né, o quanto de pouca importância que se dá ao trabalho do advogado como na área consultiva, preventiva. Só dos assuntos que a gente abordou depois que a gente retomou esses estudos com os mediadores junto ao IMA, que a gente abordou a questão da mediação no direito empresarial, depois na questão do superendividamento e no direito de família, né? Tantas questões que a gente consegue evitar que aconteça quando você tem uma assessoria jurídica, né? E a cultura também é de você só se socorrer ao advogado quando a dor chegou, quando já perdeu, quando está em conflito armado já, né? Aí você chama o advogado para resolver. Mas a gente vê aí a questão questão societária, um bom contrato que atenda realmente à vontade e ao espírito daquela sociedade que está nascendo, da empresa que está nascendo, né? E não só um contrato pro forma com aquele modelo que você não diferencia quem que é o sócio administrador, se ele vai ter uma quantidade maior de cotas, enfim, né? Um contrato modelo que serve para tudo, e acaba que você está criando ali um conflito, porque aquele modelo não está servindo, né? A escolha do regime de bens do casamento, né? O quanto que isso interfere, inclusive para servir de proteção para o patrimônio familiar, né? Se você tem um dos cônjuges empresário, olha a importância de, desde o início, você proteger ali o patrimônio do outro, que tem uma outra atividade econômica, porque se a atividade empresarial, por um motivo qualquer, não der certo, você tem uma parcela do patrimônio ali que vai continuar e protegida, para não virar uma bagunça, né? A questão do superendividamento também, que a gente abordou aqui em reuniões passadas, a advocacia consultiva preventiva, ela tem o seu valor, né? Então, é uma área também que a gente precisa de alertar para ela ser efetivada também junto à pessoa física, porque a pessoa jurídica, geralmente as grandes empresas têm um jurídico interno, e que orienta e que baliza, né, todos os negócios que ela vai fazer. Agora, a pessoa física não tem, né? E acaba assim emaranhando em alguns contratos e em algumas situações que talvez com uma boa orientação jurídica a coisa não fosse para o conflito, né? Então é uma vertente também que eu acho que precisa de ser explorada, sabe? Divulgada, para que as pessoas tenham mais acesso. Eu concordo com você plenamente, mas enfim,
o conflito, como já disse aqui, não vai deixar de existir nunca, né? O consultivo ele é maravilhoso. Quisera eu ser apenas advogado só de consultivo. Quiséramos nós, advogados, que as pessoas só chegassem para a gente com a prévia. Né? Hoje em dia que está tendo movimento, olha para você ver, a questão de planejamento sucessório. Né? Hoje em dia que está começando a vir essa ideia de planejamento sucessório. Antes as pessoas achavam que a discussão sobre planejamento sucessório, porque você está querendo me matar já de uma vez, você já está querendo arvorar sobre o meu patrimônio, né? Então, assim, então deixa acontecer. Sucessões, gente, é o processo mais bobo que existe é o inventário. Eu canso de falar isso para todos aqui. As pessoas veem aqui, eu falo, sucessões é uma coisa tão simples, que pode ser. O inventário é um processo tão simples, pode ser feito em cartório. O juiz precisa. Agora, as pessoas que se envolvem no processo podem vir a complicar, porque o conflito está ali. Ele faz parte do relacionamento do ser humano, né? Mas aí cabe a nós, advogados, com vistas à frente, sabedores deste problema, dos problemas que podem acontecer, ter essa consultoria e ter o bom senso de orientá-los e prever em seus contratos mesmo a questão de quais são os métodos de enfrentamento dos conflitos que podem acontecer neste contrato, principalmente na constituição de empresas e empresas familiares. Qual a metodologia? Vamos fazer um compromisso aqui de mediação, ou de mediação seguido de arbitragem, ou de mediação seguido de judiciário. Mas, gente, não é raro eu chegar, hoje eu estou incluindo essa cláusula de mediação sempre nos contratos, e eu vejo que o cliente fala assim, não, o cliente, às vezes, até o advogado do lado contrário, o advogado que está dando suporte e consultoria para o outro interessado, né? Ele vem e fala assim, não, tira essa cláusula aí, não vamos mexer com esse negócio de mediação e arbitragem, não. Eu falei assim, mas, gente, eu estou propondo mediação, não estou propondo arbitragem. Então, assim, a consultoria tem que ter esse bom senso de saber orientar, escolher o melhor caminho. Mas a consultoria tem que ser também treinada para esse aculturamento de enfrentamento do conflito. É importante, é bastante relevante o que você disse aí, com certeza. A gente fica aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Eu quero agradecer ao Roger, né, pelo tempo dele, por compartilhar todo esse conhecimento, tá? Eu não sou da área de direito, eu sou pedagoga, então, assim, eu ainda tenho que aprender muito para ser uma excelente mediadora. Tá bom? Muito obrigada. Ô, Rita, e que bom a mediação, por ela ter essa possibilidade multidisciplinar, é o que enriquece, né, Roger? É muito interessante. E é É isso que eu ia extremamente, falar. é um aprendizado para a gente. A gente, às vezes, mediar com o profissional da mediação vindo de outra área. É enriquecedor. Muito bacana. É isso que eu ia falar, Érica. Rita, nós não estamos falando aqui da intervenção de alguém que saiba leis, que saiba do direito, muito antes pelo contrário. Porque isso aí a gente submeteria efetivamente a métodos outros. Acredito que aí foge um pouquinho até da mediação. É lógico que nós temos que adequar as pessoas, aos mediadores qualificados, para determinado tipo de conflito. Então vamos lá. No seu caso, como pedagogo. Hoje, já estamos aí fazendo um esforço para tratar da mediação escolar, dos conflitos entre docentes e discentes, entre peras e discentes, entre os pais e os colégios e tal. E a gente pode. Isso aí é um barril de pólvora, você sabe muito bem disso. É um sem número de conflitos que podem acontecer. Né? Então, nós já estamos trabalhando essa preparação, estamos preparando aí essa questão da mediação escolar. Né? Não seria muito mais qualificado estar ali diante, por exemplo, do mediador como você, pedagogo, com a sua experiência, etc., para que efetivamente
possam compreender melhor até o que está ali em jogo. Porque uma discussão entre, por exemplo, aluno ou entre alunos, né? Vamos dizer, eu posso ter um enfrentamento legal, né? Você não, você vai ter um olhar muito mais humano naquela relação. E aí que eu falo que é diferente de uma sentença judicial que não é qualificada. O juiz, o máximo que ele chegou perto da escola foi quando ele estudou ou quando ele foi deixar os seus filhos na porta da escola. Ou talvez na reunião de pais e mestres, né? Que hoje em dia acho que tem outro nome, mas na minha época era pais e mestres. Então, assim, é muito mais qualificado quando você leva um tipo de conflito desse. Leva um projeto de mediação escolar para as escolas abracem isso e sabem que dentro do time de mediadores de uma determinada Câmara tem pessoas ali com qualificação que entenda do negócio deles. Isso aí é muito bacana. Não se apequene por não saber questões de direito, porque eu acho que isso não está no radar e não está no propósito da mediação, muito antes, pelo contrário. Que aí, se a intervenção vai com o conhecimento da lei, aí já não é mediação. Aí já é uma conciliação, é outro propósito, é outro instrumento de composição de conflito que não a mediação. Isso mesmo. O Fábio, Mas, se ninguém quiser fazer outra colocação, a gente parte para encerrar, né? São 8 horas, é mais ou menos o nosso tempo de mais ou menos esse reunião. tempo mesmo que a gente releva. Acho que eu achei fantástico, muito boa a proposição do Roger, né, em revisitar, né, até da própria experiência, né, formativa, na formação dele como advogado, a perspectiva do hoje para o amanhã, né, e como que os nossos assuntos estão sempre sendo retomados, né, a questão da empresa, você trouxe um caso aí da perspectiva da sustentabilidade da relação empresarial, né, de parceria, né, então, tudo isso por conta de um conflito, algo que não pode ser superado ali pela mediação. E eu acho que é interessante o próprio olhar quando a gente está na mediação, coisa que a Rita vai poder experimentar também quando estiver na mediação, de não desconstruir ou desconsiderar até o lugar do judiciário, né? Como o Roger falou. Tem conflitos que vão ter que serem resolvidos, levados ao judiciário, e aí é aquela questão da adequação, né? Não de subsidiariedade, né? Não tem hierarquia, né? A questão de adequar, né? O que é para mediação, o que é para conciliação, o que é para o judiciário, e aí volta para a gente, né? Como ele falou, né? A gente é o primeiro juiz, temos que ter o primeiro bom senso, né? de avaliar a situação e orientar, e para o advogado é importante ter, não vou dizer na prateleira, mas no portfólio, o conceito que seria mediação para entender cabível, né? Tem o preconceito de achar que essas coisas aí de ficar sentando e conversando não vai resolver por aí, não. O negócio é no judiciário. Né? E conhecer. Porque às vezes você pode até não ser mediador, não ser advogado mediador, mas saber que existe, saber que é uma possibilidade que você pode estar lá atuando, né? Junto com o seu cliente. Então, conhecer da mediação como ele falou, um trabalho de formiguinha, de aculturamento, né? Vamos lançar moda, né? Vamos lançar esse movimento de dominó para alcançar cada vez mais pessoas. Sempre muito bom, né, poder conversar sobre mediação e a gente ir aprimorando, né? Foi muito bom, Roger. Obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado aí vir e falar com a gente sobre o seu tema. o Fábio, eu que agradeço a todos, agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem que levar esses debates mais a fundo mesmo, prospectar mais, difundir, para fazer o trabalho de difusão. Eu acho que isso é que vai jogar luz na mediação e na preparação do mediador, né? E a revolução da advocacia nesse novo papel que vai ser desempenhado aí, nesse novo paradigma que vai ser construído, né? Mais ainda a gente, nós que estamos formados, que já estamos aí no mercado, etc. E tal, nós temos que fazer essa revolução pessoal, né? Para concorrer a essa disruptura que eu acho que efetivamente a gente tem que buscar, né? Eu espero ter provocado um pouquinho, despertado essa centelha, sem nenhuma pretensão de estar certo ou estar errado, muito antes pelo contrário. Estou aberto aí, efetivamente, a sempre ser contrariado, porque a dialética é que constrói, né?
se eu tenho essa possibilidade de conversar com o outro e agregar a mim com mais conhecimento, ou aperfeiçoamento e lapidação do meu conhecimento, não? Que dirá no meu dia a dia da profissão, na construção das relações aí através da mediação. Eu espero que todos um dia sejam aplicados pela bolsa de mediação, como eu já fui. Tá joia? Gente, boa noite, um grande abraço a todos aí. Satisfação. Obrigado a todos que Boa noite, participaram. gente. Obrigada a todos. Boa noite. Prazer. Obrigada, Roger, Fábio. Obrigado. Até mais. Bom descanso. Até o próximo. Até o próximo, gente. Obrigada. Tchau.